passada nós focamos mais na questão da neurociência e como que é essa visão científica em relação ao nosso cérebro. Hoje nós já vamos trazer o entendimento de André Luiz sobre o cérebro, sobre os lobos frontais. Antes de 1943, a compreensão das funções dos lobos frontais era limitada e fragmentada, como nós vimos, né? Embora houvesse evidências de que essa região do cérebro desempenhasse um papel crucial em diversas funções cognitivas e comportamentais, a natureza exata dessas funções ainda continua sendo um mistério para todos. No ano de 1943, então, não havia ressonância magnética funcional. E muitas outras técnicas que nós temos hoje, em 1943 não havia. Então, por que nós estamos ressaltando isso e ratificando essa data? Porque foi exatamente a data de lançamento do livro O Mundo Maior, de André Luiz, sobre esse assunto. Ou seja, com bastante tempo de antecedência, né? Sendo essa uma tecnologia relativamente recente, a primeira imagem com ressonância magnética foi obtida somente a partir de 1973, que se permitiu visualizar a atividade cerebral em tempo real, onde as pessoas permaneciam deitadas, né? E havia uma visualização sobre o seu campo cerebral e acompanhando todo o desenrolar, né, em relação ao sangue, em relação à energia, em relação à temperatura, enfim, tudo isso era mapeado e tinha condição de ser medido e avaliado. André Luiz, nessa obra, apresenta uma visão espiritualista sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro humano. Embora não utilize a terminologia científica específica da neurociência moderna, e nem poderia, né? Seus relatos oferecem uma rica descrição das funções cerebrais sobre uma perspectiva espiritualista. Ou seja, então a partir daí, ele deu um pontapé inicial, ou abriu uma janela, como queira, para que a ciência pudesse visualizar essas questões levantadas e trazidas à tona por André Luiz através de Chico Xavier e começasse a desenvolver alguns estudos. André Luiz, guiado por um orientador espiritual, examina o cérebro de duas pessoas, uma ainda encarnada e outra desencarnada, mas que ainda consegue influenciar a primeira. Isso equivale a dizer que a despeito da pessoa estar no plano espiritual e a outra aqui encarnada, esta comunicação fluídica, energética entre os dois pensamentos continua na Terra, continua a fluir. Por isso, a mediunidade. Oi? Entendeu? As obsessões também, né? Tudo, não tem nenhuma distinção. Basta que você entre em sintonia para que você possa ter essa influência e essa comunicação. Exemplo, pode ser, por exemplo, uma sobreposição de ideias, de imagens, tipo assim, às de vezes fatos. você não está desdobrado, mas não há estar desdobrado. Não tem, não né? há. Essa comunicação não há. Por isso interage muito mais do que a gente imagina. Já dizia Allan Kardec, e está sendo ratificado pela essa exposição que André Luiz nos faz, né? Demonstra irradiações diferentes no cérebro de cada indivíduo, com irradiações distintas entre encarnados e encarnados, revelando características e estados diferentes. Ou seja,
ali ele pôde observar que tanto do encarnado quanto do desencarnado, ao fazer essa conexão, havia uma luminosidade, uma energia diferente entre esses dois cérebros. Um cérebro perispiritual e outro cérebro físico. Então havia essa distinção que ele o fazia com muita nitidez. E tudo aquilo ele observava com o intuito de aprender. Era como se ele estivesse numa sala aprendendo aquela questão de anatomia. E para ele era muito mais fácil por ele ser médico. André Luiz era médico aqui na Terra, né? Então ele tinha uma capacidade, né, de entendimento muito maior do que o leigo, sem dúvida alguma. André Luiz nos oferece ainda uma visão intrigante sobre a natureza do cérebro e sua relação com a consciência, tanto em indivíduos encarnados quanto nos desencarnados. Então aqui ele faz, né, uma análise não só no cérebro, que é um órgão físico, como também na consciência. Ele analisa essas duas questões, esses dois fatos. Ambos os cérebros apresentam uma estrutura e um ritmo vibratório similares, a despeito de estarem em estado diferente. Ou seja, ele conseguiu verificar, perceber que havia essa vibração tanto em um como no outro, em condições diferentes, por estarem em situações diferentes, mas essa vibração era constante, era permanente. Ou seja, era um contato permanente entre os dois cérebros. Isso sugere uma base comum na organização do cerebral, independentemente do estado físico. Ou seja, aqui ele quer dizer que o fator primordial aqui é o quê? Perispírito. Por quê? Tanto o encarnado quanto o desencarnado tem um perispírito. E o perispírito é o quê? Não é um corpo espiritual com todos os órgãos bem definidos e implantados no corpo físico? Ora, se ele desencarnado, ele teria o cérebro também, perispiritual, não é isso? Então essa estrutura é comandada pelo perispírito, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. Não é isso? Então vamos lá. O cérebro do desencarnado apresenta uma substância mais leve e menos obscura. Ele começava a observar tudo que acontecia, tudo que apresentava, para que ele pudesse analisar, e aquilo que, de acordo com as dúvidas iam aparecendo, ele procurava esclarecer sobre essas dúvidas. Então ele viu que o cérebro do desencarnado apresentava uma substância mais leve e menos obscura. Ele não fala que substância é essa. Ele apenas afirma que havia uma substância menos obscura em relação ao encarnado. Isso. Oi? Bom, sim. Isso pode ser interpretado como indicativo de uma evolução espiritual ou de uma maior pureza da consciência daquela análise que ele estava fazendo. E por outro lado, é o estresse. O corpo físico, evidentemente, está sujeito a maior incidência, uma maior contaminação do que o desencarnado. Tudo. Os lobos, se estiveram dando muito depressa, vocês falam, tá, gente? Porque eu tenho certeza que a gente vai dar para vencer toda essa etapa hoje. Os lobos frontais, na visão de André Luiz, descreve o cérebro como uma casa mental, dividida em 3 diferentes cômodos. A trilogia.
Né? André Luiz também gostava disso. E é interessante porque ele já começa a trabalhar o lóbulo frontal como sendo um órgão mais bem preparado, adequado a exercer algumas funções das quais ele vai falar um pouco mais à frente, né? E aqui ele já começa como uma casa mental, né? Dividida em 3 diferentes cômodos, cada um com funções específicas. Os lóbulos frontais, nessa analogia, seriam como os escritórios, onde tudo se organizava, tudo se planejava, tudo se definia, tudo se discutia para que os demais executassem. Seria como os escritórios da mente, onde se processam as atividades mais complexas e nobres do ser humano. Quando ele fala mais complexo, ele quer referir exatamente todas as questões de ordem mentais psíquicas. E quando ele traz isso para um efeito mais elevado, mais nobre, subtende-se que é também um campo da espiritualidade, os lobos frontais. André Luiz, em sua divisão em relação à consciência humana, no primeiro andar, seria os impulsos automáticos, onde a parte do cérebro está associada aos hábitos, aos comportamentos automáticos e ao inconsciente. Esta, segundo a divisão dele, dentro da classificação dele para entendimento, né, para ser mais didático, ele fez essa divisão, onde ele coloca no primeiro andar os comportamentos automáticos, né, os hábitos, enfim, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Representa o passado do indivíduo, as experiências e aprendizados acumulados ao longo da vida. Ele também faz, né, traz um rebate, onde ele coloca também como sendo um arquivo do passado. Muito bem. No segundo andar, estaria o domicílio das conquistas atuais, onde residem as qualidades que estão desenvolvendo no presente. Os esforços e as conquistas estariam então dentro desse patamar, no segundo andar. É a região do consciente, aqui e agora. Se nós temos que fazer, se nós temos que trabalhar alguma coisa em nós, não vai ser no passado e nem no futuro. Vai ter que ser aqui e agora, no presente, né? Ainda que ele veja uma correlação e uma necessidade desses 2 pontos, mas a atitude tem que ser agora. É a região do consciente, onde tomamos decisões e agimos de acordo com a nossa vontade. Então aqui ele já trabalha sobre as ações e a nossa vontade. O que nós queremos, oi? É meio de evolução, aí o primeiro andar já vai ficando, né? Porque aí já não é hábito, né? Vai tirando os hábitos. Exatamente. Aprendendo e vai... Então a partir de agora você muda todo esse elenco que estava relacionado lá no primeiro andar, né? No terceiro andar estariam as noções superiores. É a parte mais elevada do cérebro, associada ao futuro, É onde eu estou. aos ideais e às aspirações mais nobres, né? Representam o superconsciente, a parte de nós que busca a evolução espiritual e a conexão com Deus. Legal. Peraí, deixa eu entender. Essa parte, então, é que todos nós buscamos alcançar algum dia. Trabalhamos para que possamos estar nela. E isso vai depender da nossa vontade hoje.
das nossas ações de hoje, para que amanhã possamos estar nesse patamar. Não é isso? Eu acho que isso ninguém discorda, né? Não tem um guardanapo, não. É trilogia. Ah, tá. A obra de André Luiz muito contribuiu com a sua visão espírita na questão dos lobos frontais. Pode oferecer à ciência uma visão inicial, depois desenvolvida pela neurociência e as demais ciências. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da mente, a relação entre o corpo e o espírito e a importância do desenvolvimento moral e espiritual para a saúde mental. Então, através desse estudo, entre tantas outras coisas informativas, André Luiz trouxe para nós uma outra visão. Ainda que nós estejamos estudando isso agora, em 2025, mas quem quisesse já poderia estar estudando isso em 1943, quando ele trouxe à tona todas essas informações. Né? André Luiz, nessa obra O Mundo Maior, apresenta uma visão profunda e poética sobre a importância dos lobos frontais para a ciência. Para que não ficasse muito pesado a informação, para que não ficasse desgastante, ficasse difícil a compreensão, né? Esse livro, essa obra, melhor dizendo, ele fez com que, ao lê-la, ao interpretá-la, ao buscar os conhecimentos, aquilo fluía de uma forma poética, de uma forma tranquila, de uma forma serena. Ao permitir que essas explicações fossem feitas a ele, mas na verdade o que ele queria é retransmitir isso para nós. Então ele se coloca numa posição de aluno, como se ele estivesse aprendendo, para que a gente pudesse assimilar com mais facilidade. Né? Ao relacionar essa região cerebral com as questões como personalidade, emoções e evolução espiritual, é o que a gente busca hoje. Não é isso que a gente procura trabalhar? A nossa personalidade, a nossa definição de personalidade, o nosso caráter, a nossa posição moral, oi? Sim, a nossa identidade como ser espiritual. Trabalhar as nossas emoções e buscar a nossa evolução espiritual. Tudo isso a gente consegue no lobos frontais. Está ali assentado todo esse intercâmbio que nós precisamos conectar para que possamos desenvolver todo esse processo. Ele contribui para uma compreensão mais abrangente da natureza humana. Então, a partir daí, ele começa a mapear o ser humano por dentro, né? De uma forma bem clara, para que a gente possa tirar essa visão do fenômeno do exterior e passar a ter essa informação interior, que é o objetivo claro da doutrina espírita, de interiorizar, buscar os nossos conhecimentos através do processo evolutivo. Porque o que se vê, o que nós verificamos, e o que nós conseguimos ver na verdade, são matérias. Nós não conseguimos ver por dentro de ninguém. Nem nós mesmos temos, muitas vezes, uma dificuldade enorme de termos essa visão interior. Não, André Luiz reclama com ele, sou eu não. Sou eu não. André Luiz. Ele é tão filósofo. André Luiz, através dessa metáfora do cérebro,
como um edifício de 3 andares, nos mostrou que a consciência humana é complexa e multifacetada. Isso ninguém se discute. Ou seja, considerando que ela ainda é complexa e multifacetada, isso quer dizer que ainda existem muitas e muitas outras coisas a serem pesquisadas, analisadas e estudadas. Né? Ela não se resume apenas aos pensamentos conscientes, ela não se restringe somente às razões, ela vai muito além disso, mas também abrange um vasto universo de emoções. Quando se fala de emoção, das mais variadas formas que nós nos comportamos. E de que forma comportamos? Instintos e aspirações mais elevadas. Tudo isso nós vamos encontrar dentro dos lobos frontais. Olha só a importância dele para nós. Mito da caverna de Platão. Assim? Está lá. André Luiz associa o desequilíbrio, né? Olha só, e ele continua indo, caminhando mais. Realmente era muito difícil. Hoje nós temos capacidade de ter esse entendimento mais aguçado, mais aflorado, né? Porque ele começa a trabalhar aqui agora com o quê? Olha só, André Luiz associa o desequilíbrio energético dos lobos frontais às diversas doenças, tanto físicas quanto psíquicas. E como é que a gente consegue ficar em desequilíbrio energicamente? Vibração baixa. E aí ele já começa a buscar, a demonstrar o quanto que é importante manter o equilíbrio para que o nosso comportamento, a nossa emoção, a nossa vontade possa caminhar dentro de uma propositura de equilíbrio constante e permanente. Caso contrário, o que vai acontecer? O estresse, a depressão, uma quantidade enorme de enfermidades que vão afetar o quê? Os lobos frontais. A questão dos neurônios, dos neurotransmissores, é tudo isso que ele está falando aqui. Quando nós perdemos a capacidade energética de equilíbrio. Mas acho que nunca ninguém teve essa capacidade. Oi? Jesus. Porque hoje, parece que você olha o universo, está todo mundo desequilibrado. Mas não é um trabalho comigo. Porque dá um dia. Olha, o cara já sabia isso lá. a Organização Mundial da Saúde fala que se nada for feito, haverá um desequilíbrio em massa de todos os Isso, mas não é assim. por isso que existe a ação hoje anos sem consciência. Nós estamos sem um norte. Não. Nós estamos sem um posicionamento bem Isso definido. aí. E a gente está numa situação muito difícil. Nós estamos encruzilhadas. E nós temos que ter decisões e posturas corretas. Até na última hora eu falei com o Joyce, engraçado que esses sintomas, essas doenças, tinha que existir para alguém estudar. Então já veio alguém planejado para ter essas coisas para alguém ter que estudar. Já começar a desenvolver isso. Né? Né? Mas está muito descontrolado. Oi? Os lobos frontais seja uma válvula de recebimento e de expansão das energias. É um dos componentes essenciais para ter os seus neurônios bem controlados, bem administrados, bem irrigados de hormônios e tudo Ou mais. seja, então tem um vocabulário assim, Ou seja, seria uma válvula. sim, ela seria como se fosse uma válvula. Se você considerar uma válvula como uma peça principal, então seria ela. Entendeu? O desequilíbrio energético dos lobos frontais, as diversas doenças, tanto físicas quanto psíquicas.
Olha só. E não tem como separar uma da outra. Porque as doenças físicas, consequentemente, vão alterar seu estado físico. Né? A depressão, por exemplo, é relacionada a uma diminuição da atividade nessa região. Então, quando o indivíduo tem depressão, os lobos frontais são os mais agredidos, os que sentem mais, porque ali, segundo a André Luiz, é o escritório. Mas, afirmando isso hoje, é fácil. Porque nós temos aí a ressonância, nós temos aí a ciência para nos auxiliar. E André Luiz, em 1943, quando ele afirma isso? Ele tinha o quê? Nada. Uma ferramenta. Ele tinha só a mediunidade dele, só ajuda espiritual. Para poder continuar a bater naquela tecla, estudar, para poder hoje termos essa. E ele, na condição de espírito. E ajudava o André. E ele era espírito. Aí, quem era o mentor do André? O mentor? Porque Chico Xavier não tinha. Sim, não, na época. Não, você fala. Não, no mundo espiritual ele tinha vários. Tinha Clarence, tinha vários outros lá que trabalhavam com ele. Eram vários. Vai depender do departamento que ele tinha esse contato. Né? A depressão, por exemplo, é relacionada a uma diminuição da atividade social. Enquanto a ansiedade pode estar associada a uma hiperatividade. A pessoa não para, agitada, e aquele movimento todo constante, permanente, né? Sem um propósito bem definido. E hoje tudo o isso. TDAH, né? TDAH. Isso dá um monte de nomes aí, mas torna a lembrar. Essas informações ele nos trouxe em 1943. A ponte entre o físico e o espiritual das estruturas do corpo, a exemplo dos nervos, do córtex motor e dos lobos frontais, estão descritos como sendo esse o ponto de contato entre a organização perispiritual e o corpo físico. Ou seja, existe um elo de ligação muito forte entre o perispírito e o corpo físico através desses componentes aqui. Né? São eles os responsáveis para poder intensificar e proporcionar todo esse processo. Ou seja, são essas as ferramentas que permitem a interação entre o espírito e a matéria, facilitando a experiência terrena e o aprendizado. Oi? Nós não temos o perispírito? O perispírito que não liga o corpo físico ao espiritual? Então, quando nós temos que trabalhar a nossa experiência terrena e toda a nossa aprendizado, nós vamos buscar o quê? Os lobos frontais. Essas estruturas cerebrais atuam como outra coisa por demais importante. Essas estruturas cerebrais atuam como um filtro quebra-luz, amortecendo a intensidade das experiências espirituais para que a alma encarnada possa adaptar e evoluir gradualmente. Ou seja, Deus nos fez tão perfeitos, que dentro dos lobos frontais, ele também é um filtro, onde ele consegue, de acordo com a capacidade do ser, do elemento, absorver somente aquilo que for possível. Ele chama isso de quebra-luzes. Ou seja, é como se fosse um amortecedor, ou mais ainda, ele só deixa irradiar aquilo que comporta para o ser. Porque se não houvesse esse quebra-luz, se não houvesse esse filtro, nós iríamos explodir com tantas informações ou desinformações que nós recebemos do dia a dia. Nós já estudamos aqui a respeito da nossa visão, o quanto que nós conseguimos captar, e somente 5% é que nós trabalhamos, conseguimos trabalhar. O resto fica no subconsciente, porque nós não conseguimos armazenar e trabalhar tudo isso. É impossível.
né? Amortecendo a intensidade das experiências espirituais para que a alma encarnada possa se adaptar e evoluir gradualmente. Por isso que a nossa evolução é em passos lentos mesmo. Porque nós não temos estrutura ainda para avançarmos um pouco mais. E mesmo que a gente recebesse tudo de uma vez, como é que você vai processar isso? Não teria como, né? Isso. Não pode. Então, as crianças, ele vai funcionar o cérebro novo, recebendo um espírito também um pouquinho mais apagado. Ele fala isso aqui, ele não só apagado, ele fala quando ele trabalha a epigenética, um pouquinho mais na frente, eles vão trabalhar os novos cérebros para que as crianças que estão vindo, essa evolução, possa se ajustar dentro desse novo processo. Existe uma cadeia de interação. Fora de sério, é aqui. Quem projetou o ser humano, meu Deus do céu. Foi Deus. Meu Deus do céu. Né? Para que a alma encarnada possa adaptar e evoluir gradualmente. Isso evita que a alma seja sobrecarregada por informações e experiências que poderiam ser traumáticas. Alguém falou uma coisa? Poderiam ser traumáticas. Né? Deus dá o frio. Essa divisão do cérebro em 3 partes pode ser relacionada a diferentes teorias psicológicas, como a teoria da personalidade de Freud, que divide a mente em id, ego e superego. São os 3 patamares. Né? Oi? Sim. A compreensão dessas 3 regiões pode ser útil para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e para a prática de técnica de meditação. Ou seja, ele nos coloca à disposição ferramentas e informações para que a gente possa trabalhar isso o quê? E nós. Isso é um processo para... Era como se fosse um manual nosso. Para o nosso funcionamento. Para o nosso funcionamento. É o nosso manual. Quando a gente vai comprar qualquer objeto eletrônico, qualquer coisa, vem um manual. Né? E nós não tínhamos esse manual. E aos poucos nós estamos recebendo esse manual para que a gente possa saber como que a gente funciona. Oi? Precisa aprender a ler. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de fazer o manual. Com certeza. Sem dúvida alguma. As pessoas se preocupam assim, com a alimentação, se preocupam com fazer um exercício, se preocupam em fazer uns exames de sangue, mas ninguém se preocupa a parte mental. Mas tudo isso tem que estar interligado. A alimentação é importante, a saúde física é importante, o sono é importante. Mas né? o cérebro é... Agora, você não pode, dentro de uma classificação, especificar somente esses fatos. Né? A compreensão dessas 3 regiões pode ser útil para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e para a prática de técnicas de meditação. Tanto a psicologia quanto a visão espírita se interessam pelos processos mentais, emocionais e comportamentais. A psicologia busca compreender a mente humana através de métodos científicos, enquanto a visão espírita oferece uma perspectiva mais holística, mais por inteiro, considerando aspectos como a reencarnação e a evolução espiritual. Ou seja, aqui André Luiz faz uma observação sobre a reencarnação, que dentro desse critério é por demais importante, considerando que numa existência só a gente não consegue evoluir, nós vamos precisar de sucessivas reencarnações para que a gente possa, o quê? Evoluir espiritualmente. O psicólogo sabe e acredita na reencarnação?
Ele consegue as traduções muito mais rápido. Sem dúvida alguma, com certeza, se ele tem em mente que isso é real, ele vai trabalhar em cima disso, né? Ele vai trabalhar em cima disso. Mas as pessoas de outra religião, ele não acredita em reencarnação, mas é uma pessoa boa. Todas as pessoas vão estar onde estão nessa encarnação que precisam estar. Em outras reencarnações, e vão estar onde vão precisar estar. Porque nós não podemos avaliar por uma existência só. Todos nós não temos muitos, uma infinidade de existências. Vamos chegar lá, temos de todo mundo. A psicologia tende a se concentrar nos aspectos psicológicos individuais, enquanto a visão espírita considera ainda influência de ordens espirituais e coletivos na formação da personalidade. Ou seja, nós não estamos sós. Ainda que a psicologia possa trabalhar isso de forma individualizada, sem atentar para esse fator, nós sabemos que, segundo a doutrina espírita, os espíritos se interagem conosco muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Né? E isso vai definir, muitas vezes também, na nossa forma de ser, na nossa personalidade, né? Em função exatamente dessas influências. Porque, como nós vimos, essa influência é mútua. Tanto nós influenciamos os que estão no plano espiritual, como vem influência lá para cá também. A obra de André Luiz sobre a biologia oferece uma nova perspectiva para a compreensão da vida, instigando reflexões sobre a natureza humana e o propósito da existência. Embora não seja um tratado científico, a doutrina espírita pode complementar os conhecimentos da biologia convencional, oferecendo uma visão mais holística e humanista. É importante ainda ressaltar que a visão de André Luiz sobre a biologia se baseia em conceitos espíritas e não possui comprovação científica como muitos querem que se faça. Não há como você comprovar fatos espirituais dentro de um conceito, de um princípio que se exige para a matéria. Então o que nós temos é um comportamento diferente, né? Por isso que não há essa comprovação nos termos exigidos pelas experiências, pelas pesquisas científicas de vulto material. No entanto, a evolução da física quântica um dia vai conseguir. não, sim, com certeza, mas por enquanto o pessoal com medo, fica com receio. Eles não querem dar a cara para bater ainda. Vai chegar um momento que não tenha dúvida que isso vai acontecer, né? No entanto, ela pode ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da vida e da natureza humana, como é o caso da mecânica quântica. No caso aí nós estamos falando da física, né? Mas da biologia também não vai ser diferente. André Luiz traz uma visão espiritual sobre o funcionamento do cérebro e sua relação simultânea entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por quê? Nós somos um ser dual. Nós somos um ser que temos dualidade. Em um momento nós somos, grande parte, físico, outra hora espiritual. Vivendo na mesma existência. É só a gente dar uma cochilada, dar uma dormida aqui que a gente vai embora. Né? Acordou, a gente volta para a Terra outra vez. Então essa dualidade, ela traz informações e consequências para nós. Se nós não temos esse manual, como trabalharmos isso,
isso pode criar algumas dificuldades de compreensão para a gente. Ele afirma que o cérebro não é apenas um órgão físico, mas também um veículo para a expressão da alma e o reflexo do nosso estado espiritual. Ou seja, o nosso cérebro é por demais importante, porque ele é um fator de comunicação. Lembra aquele fato que nós relatamos aqui, daquele rapaz que foi acidentado, né? O que aconteceu? O lobo frontal dele foi afetado. Então, todo o sistema dele houve modificação em função desse fato. Né? Você já pensou numa seria assim, por exemplo, tem pessoas que têm problemas e vai no médico. O médico fala, mas aquilo não entra para a pessoa, ela continua com o problema. Né? Então, muitas vezes, ela não tem essa informação. Normalmente nós não temos. Para trabalhar ali, para ela se entender, né? Eu acho que isso tem... Somente com a instrução a gente consegue esse entendimento 100%. É importante ressaltar que a obra de André Luiz deve ser compreendido com uma visão espiritualista e complementar a ciência. Ela não está aqui para brigar com a ciência e nem para disputar com a ciência. São complementos. Mesmo porque a ciência é um dos pilares da doutrina espírita. Então, como que ela vai combater a si própria? Só acho que com a inteligência artificial a ciência vai dar um salto. Como é que é? Sim. Só acho que com a inteligência artificial a ciência vai dar um salto? Sim, muito. Isso está dentro da lei do progresso. Agora, como toda ferramenta, você tem que ter bom senso, ética, moral, para que a gente possa trabalhar isso. Né? Qualquer uma dessas três, nós vamos ter problemas. Enquanto a neurociência oferece explicações baseadas em evidências empíricas, ou seja, através de comprovações científicas, como é o caso, né, dessas imagens, de todos esses processos que hoje são feitos em laboratórios, né, a espiritualista busca compreender a dimensão mais profunda da existência humana por outros meios. E quais são esses meios? Da sensibilidade, da mediunidade, da intuição, que são os campos. Né? Sonambulismo, muito bem lembrado. O mesmo ocorre com a epigenética, que estuda como os genes são expressos e como o ambiente pode influenciar a sua transformação. Nós sabemos que as transformações da natureza têm uma implicação no ser vivo, quer seja vegetal, um animal ou mineral, né? Ele traz as suas implicações, as suas evoluções. A visão espírita também reconhece a importância do ambiente com as suas irradiações e vibrações energéticas. Por outro lado, a doutrina espírita sabe também que os ambientes também têm seus reflexos em nós, nas energias que se fomentam ali, que se produzem ali, né? E como essas experiências são vistas na formação da personalidade e como que elas atuam em nós. Então a gente começa a perceber o quanto interligado nós estamos com a natureza, com as outras pessoas e com tudo que nos cerca. A diferença básica, enquanto a epigenética se concentra em mudanças nos genes que podem ser transmitidas de geração em geração, na visão espírita trabalha-se uma perspectiva mais ampla, incluindo a influência de vidas passadas e de entidades espirituais comunicando, interagindo conosco. Mas, em ambas, ocorrem as mutações de genes. Por quê? Quando nós, através do campo da ciência, ou da instrução, ou do trabalho caritativo, ou do trabalho com amor,
todos aqueles aspectos que continuam sendo abordados por Cristo, eles vão alterar o nosso comportamento, eles vão alterar a nossa forma de ser, que por sua vez, pela plasticidade do perispírito, vai também sofrer modificações. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar isso em nós, os nossos genes espirituais estão sendo também modificados. No caso aqui, para melhor. Mas então, eles estão sofrendo também mutações, não estão? Quando a gente começa a abolir, eliminar o ódio, a raiva, né, o egoísmo do nosso padrão de vida, isso faz com que haja modificações do nosso perispírito. E isso vai fazer, quando nós desencarnarmos, nós sermos um ser melhor. E aí? Como que ficaria? Mas, e aí? Agora nós somos seres melhores. O que vai acontecer? As duas buscam o mesmo objetivo, ou seja, epigenética no campo dela e espiritualidade no campo dela. Uma trabalha o corpo físico e sua evolução, para que o espírito encontre uma morada mais adaptada à sua evolução. Então ela não trabalha sozinha, ela não trabalha, ela não evolui simplesmente por evoluir. Ela trabalha porque tem um objetivo: abrigar espíritos que estão vindo com melhores capacidades. Né? A epigenética e a doutrina espírita juntas em um objetivo único de caráter evolutivo. É a lei do progresso, que ninguém sabe. Nem você? Ninguém. Ninguém. André Luiz, em seu texto, sugere que, se o cérebro encarnado fosse livre de certos elementos mais densos, no caso seria as mutações, ele se tornaria essencialmente igual ao do desencarnado. Lembra aquela situação, mais iluminado mais? Ele chegou a essa conclusão, né? Se nós trabalhássemos isso, vai chegar um momento também que, mesmo estando encarnado, o nosso cérebro vai ter essa luminosidade. Essa ideia aponta para a possibilidade de todos os seres alcançarem um estado de consciência mais elevado, mais iluminativo. O cérebro de uma pessoa com uma habilidade ostensiva, não seria um pouco diferente já? Seria num aspecto de trabalho, né? Um aspecto, porque a mediunidade é um fenômeno que não tem nada a ver com aquela questão ética, moral, espiritual, né? Não tem, né? Infelizmente. Bom, é dessa forma, seria infelizmente, porque quem criou foi Deus, e então a gente não sabe. O cérebro de uma criança, por exemplo, com deficiência, uma síndrome de Down, por exemplo, sim, ele não se envolve tanto, ele não se concentra tanto, né, nas coisas aqui, né, vamos dizer, no estresse, né. Então tem um monte de tempo. Então o cérebro dele deve ser um pouquinho mais leve, né, mais iluminado, assim. É difícil a gente, porque só podemos falar isso por suposições, né? Porque, na verdade, como é já um projeto do próprio Espírito para aquela condição, porque ele não ficou daquela forma por maldade de Deus, né? Então, na verdade, é difícil a gente trabalhar essa avaliação. O cérebro é físico. A gente precisa entender o que isso quer dizer. Ou é o espírito ou é o cérebro? O cérebro é físico. Então, nenhuma criança com síndrome de Down ou autismo ou nada é altamente ansioso para eles. Eles não conseguem nem dormir. Então, fisicamente para eles é difícil. Sim. É altamente o espírito. Né? A comparação destaca as divisões luminosas do cérebro, que são análogos em ambos os casos, mas com intensidade diferentes. Essas divisões podem representar diferentes áreas de atividade cerebral aos níveis de consciência. Ou seja, o que é a consciência? Né? O cérebro é visto como um instrumento físico da consciência.
mas não se limita somente a ela. A consciência pode existir independentemente do corpo físico, como ficou demonstrado por André Luiz. Ou seja, o nosso cérebro, né, é um instrumento da consciência. Porque tudo, os lobos frontais, não é o escritório, não é ali que se processa tudo, não é ali que se faz tudo, não é ali que se faz todos os projetos e tudo mais ali. Então, é ali que está a nossa consciência. E quando a gente desencarna, essa consciência continua, independente do cérebro. Por quê? Porque existe um cérebro no corpo perispiritual que vai desenvolver essa função. Não é? Devemos ter uma reflexão melhor sobre a complexidade da mente humana e a natureza da consciência. Ela demonstra que a morte do cérebro não é o fim, mas a transição de um estado para outro, com existências diferentes, onde a consciência pode continuar fluindo. Né? Os espíritos continuam na erraticidade. A evolução espiritual implica o equilíbrio entre essas três partes do cérebro. Olha só, a evolução espiritual implica um equilíbrio entre essas três partes do cérebro. É preciso que os impulsos automáticos sejam controlados pela razão e que os desejos mais elevados guiem as nossas ações. Ou seja, precisamos nos domar. Precisamos nos colocar freios, precisamos nos colocar no caminho certo. Sendo ao final a busca de todos pelo desenvolvimento do terceiro andar, comentado por André Luiz, que é elevação espiritual, o grande objetivo da evolução é o desenvolvimento do terceiro andar, ou seja, a expansão da consciência para além dos limites do ego, do egoísmo, da matéria, e a conexão com uma realidade mais ampla e espiritualizada e mais elevada. Então, quando nós desencarnamos, nosso perispírito tem um cérebro, né? E tudo que nós fazemos aqui a gente vai levar para a próxima. Sim, não é? com certeza. Não está lá no HD dele. Tá, vai continuar. Das três regiões citadas, os nervos representam a parte mais impulsiva e instintiva do ser humano, ligada aos desejos básicos e reações imediatas. Ah, não me dá no nervo. Dá mesmo. Me deu, né? E aí, já era. É a região que nos conecta com o corpo e com as experiências sensoriais. Essas estão mais latentes. Elas estão ali. Me tocou, pisou no meu pé, eu estou dando um coice logo. Tipo a flor da pele. Exato. Eu já fui Então, é essa situação. A segunda parte. A zona motora e os lobos frontais associados à experiência e à capacidade de tomar decisões define a nossa capacidade de aprender. Não só de aprender, como também de nos modificar. De planejar e de interagir com o mundo ao nosso redor, sem que isso possa trazer prejuízos para nós, nos tornando responsáveis por nossas decisões, sem responsabilizar a quem quer que seja pelos nossos atos e comportamentos. São nossas escolhas. São nossas escolhas. As noções superiores da alma está registrada na parte mais elevada da nossa consciência, ligado aos valores espirituais, na busca por um significado maior para a nossa existência no corpo físico. Porque o nosso corpo físico é apenas um vestuário para a nossa alma em evolução.
Nós temos o corpo que necessitamos para vivenciar toda uma existência. O equilíbrio entre essas três regiões é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma pessoa que se prende excessivamente aos instintos, com a pele a flor da pele, pode se perder em um labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo, energia e adquirindo enfermidades. Por outro lado, alguém que se concentra apenas nas ideias superiores, noções superiores da alma, pode se desconectar da realidade existencial e ter dificuldades em agir no mundo material, onde ainda somos parte integrante desse sistema. Então não podemos viver no mundo da lua, achar que tudo é causa espiritual. Entendi. A evolução espiritual, segundo André Luiz, consiste em um processo de harmonização dessas três regiões. À medida que evoluímos, damos mais importância à nossa parte espiritual e aprendemos a controlar os impulsos instintivos e a usar a razão de forma mais equilibrada, de forma a não afetar a nossa evolução. Ou seja, a evolução se faz com os pés no chão, se faz com a razão, com a utilidade, como afirma Allan Kardec sempre em seus pronunciamentos. O cérebro não é apenas um órgão físico, mas também um reflexo da nossa consciência espiritual. Por quê? Tudo processo do nosso cérebro. Ao compreender as diferentes partes do cérebro e suas funções, o que nós estamos fazendo aqui agora, podemos trabalhar de forma consciente para desenvolver nossas qualidades superiores e alcançar um estado de maior equilíbrio e felicidade, como a Áquila colocou em relação ao mente. À medida que a gente vai... Oi? O educador fazendo, concentra em tudo, não. Para alcançar a evolução espiritual, é fundamental encontrar um equilíbrio entre esses três aspectos. É preciso aprender com o passado, viver o presente de forma plena e ter uma visão clara do futuro. Ao encontrar esse equilíbrio, somos capazes de nos conectar com uma fonte superior de energia e de construir um futuro mais útil e feliz. Os estudos apresentados nos ofereceram uma visão holística e profunda sobre a natureza da mente humana. André Luiz nos convida a ir além das explicações materialistas e a considerar a existência de uma dimensão espiritual que permeia todos os aspectos da nossa vida. Ao compreender a complexidade da mente, podemos desenvolver um maior autoconhecimento e utilizar nossas capacidades mentais para alcançar um estado de maior bem-estar e evolução espiritual. Muito obrigado, uma boa noite. Desculpa, passamos 5 minutos, mas era necessário para que a gente pudesse concluir os estudos dessa noite.